Patrícia Miranda Menezes, o qual está aqui conosco, né, passando aí a experiência como cofundadora da Rede ODS Brasil. Muito obrigada, professora Santana. Dá boa tarde a todos e todas e todos que estão nos acompanhando. E aí vou falar brevemente um pouco sobre da Agenda 2030 no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Em linhas gerais, a estratégia fala sobre a importância justamente de todos os atores do Sistema Nacional. Vocês que são da área devem conhecer muito bem, né, aquele organograma do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa lá em cima com os atores políticos, né, os ministérios, MEC, MCTI, e aí vai descendo, vai ter as agências de fomento, as instituições de pesquisa, e aí você vai ter na base desse sistema as instituições de ensino superior, no caso, vocês aqui, o UFT e demais universidades que estão nos assistindo, que tem, segundo a estratégia, esse papel de realmente fazer chegar na ponta as ações planejadas na estratégia. Queria ressaltar que o reitor destacou uma coisa muito importante sobre a questão da produção de conhecimento para a implementação da Agenda 2030. Eu não vou me estender, até porque a gente já está um pouco atrasado, e não vou detalhar aqui a Agenda 2030, porque entendo que os nossos espectadores que estão aqui nos assistindo já têm um conhecimento mínimo sobre essa agenda, que, como o próprio reitor destacou, foi pactuada em 2015 por 193 países na Assembleia Geral da ONU. Mas queria aproveitar essa oportunidade para esclarecer alguns pontos da agenda que considero essenciais. As pessoas falam muito sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como se a agenda se restringisse a isso. Na verdade, os ODS, eles são apenas 1/4 do documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é esse documento que foi pactuado na Assembleia de 2015. Nesse documento maior, Agenda 2030, você vai encontrar diversas referências ao papel da ciência, tecnologia e inovação para o êxito de todo esse protocolo. A primeira parte da agenda, para quem nunca leu, recomendo ler, ela vai estabelecer os valores e as diretrizes dessa agenda, vai dizer, de uma forma bem resumida, que não existe sustentabilidade sem a redução das desigualdades sociais, sem a revisão dos modos de produção e consumo e sem a gestão sustentável dos recursos naturais. Vai destacar que os ODS, eles almejam dar continuidade e ampliar os avanços alcançados com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a agenda anterior, que vigorou de 2000 a 2015, e que o Brasil foi um dos países que mais se destacou no cumprimento dessa agenda. Um grande marco do cumprimento das metas dos ODM foi em 2014 o Brasil sair do mapa da fome pela primeira vez na história. Infelizmente, estamos retornando para esse cenário de insegurança alimentar e de fome no Brasil. E a Agenda 2030 destaca que os ODS eles são transversais e indivisíveis. A segunda parte do documento são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são o quadro de resultados, onde você vai ter os 17 ODS e eles vão se desdobrar em diversas metas. E essas metas é importante destacar que elas são metas globais e que quando nós vamos fazer a legenda de cada meta, é importante que tenhamos esse entendimento de que as agendas de desenvolvimento da ONU, elas são pactuadas e negociadas por países extremamente diversos em todos os aspectos, culturalmente, economicamente. Então, nem tudo que você lê lá literalmente vai fazer sentido para a sua realidade local. Por isso que a própria agenda diz que cada pessoa, quando for trabalhar com a agenda, deve fazer a adequação, interpretar aquela meta de acordo com a sua realidade. Esse processo de adequação de meta ele é feito por todos os países. Os governos subnacionais também podem e devem fazer essa adequação. Ao utilizarem a Agenda 2030 como uma ferramenta de planejamento e gestão, a agenda ela pode e deve ser adotada como uma ferramenta de planejamento e gestão governamental. Ela é essencial, na verdade, para isso. Esse não é o foco do nosso debate de hoje. Nós estamos falando sobre academia, mas, como a professora Santana colocou, meu foco de atuação é governamental e há muitos anos eu trabalho justamente com isso, com a institucionalização da agenda nos instrumentos de planejamento e gestão no poder público, e posso assegurar que
visível o quanto isso potencializa os resultados das políticas públicas no território. Mas a gente pode discutir sobre isso num outro dia. Hoje, se deixar, viu, professora? A senhora sabe que eu adoro essa agenda, senão eu estou tentando manter o foco. Então, mantendo o nosso foco aqui no setor da ciência, tecnologia e inovação, a Agenda 2030, no caso, no âmbito dos ODS, ele vai ter um objetivo específico que trata sobre essa temática, que é o objetivo 9, mas não apenas nesse objetivo. Para quem já leu a agenda e leu detalhadamente, para além dos quadradinhos coloridos, deve ter percebido que as metas, algumas só têm número e algumas têm números e letras. Então, muitas dessas metas, tanto as que são só número quanto as que são números e letras, elas falam sobre alguma temática relacionada à ciência, tecnologia e inovação. Por quê? Porque a ciência, tecnologia e inovação ela é uma temática transversal a todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. É importante também que vocês prestem atenção ao lerem a agenda e percebam que as metas que têm número e letra, todas elas necessariamente são relacionadas a meios de implementação da Agenda 2030. A terceira parte do documento da agenda vai tratar justamente sobre meios de implementação. Então, como já foi dito aqui várias vezes, por quem falou anteriormente a mim, nós estamos aqui fazendo uma ação alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 17, parcerias e meios de implementação. Mas os meios de implementação, como eu falei, eles também estão diluídos ao longo dos outros 16 objetivos. Especificamente em relação aos meios de... E por que eu estou dando destaque para os meios de implementação? Porque a agenda ela possui 6 eixos estruturantes de meios de implementação, e um desses eixos estruturantes é CTI. A agenda vai destacar a importância da ciência, tecnologia e inovação, não só para se desenvolver tecnologias inovadoras e disruptivas para solucionar os problemas em que precisam ser enfrentados por meio da comunidade global, mas também vai destacar a importância, que foi uma coisa que o reitor colocou, da produção de conhecimento alinhado à Agenda 2030. Então, no capítulo que fala sobre os meios de implementação, vai destacar uma coisa muito importante, que é a interdisciplinaridade. Os ODS eles já são transversais e indivisíveis, e aí a agenda destaca que para que a agenda seja cumprida, para que todos esses objetivos sejam alcançados, é preciso conhecimento interdisciplinar, porque os grandes desafios globais que precisam ser solucionados localmente, eles não vão ter soluções fragmentadas, não vai ser uma área específica do conhecimento que vai encontrar a solução para aquele problema. É preciso que haja uma construção coletiva, participativa, colaborativa, que tenha cocriação, a palavra que vocês queiram utilizar, para que juntos todos os segmentos da sociedade e todas as áreas de conhecimento possam construir coletivamente as soluções para todas essas dificuldades que estão aí presentes na nossa sociedade. Então, a agenda destaca a importância de a universidade produzir conhecimento para além dos muros da universidade, como muito bem a professora Santana destacou aí ao apresentar o programa, agora, antes da minha fala. Então, a lógica, viu, professora, é justamente essa, a produção do conhecimento para além dos muros. A universidade ela tem que parar de produzir conteúdo para ficar nas prateleiras da biblioteca, dentro da universidade. Tem que sair daquela visão elitista e academicista e se aproximar cada vez mais da comunidade, do território onde ela está inserida. Porque todo esse conhecimento produzido de alta qualidade, ele precisa ser revertido para o bem da sociedade. É para isso que o conhecimento deve ser produzido. Então, a Agenda 2030 destaca bastante isso, diz que sem essa produção de conhecimento e de tecnologia qualificada e focada na Agenda de 2030, dificilmente se conseguirá atingir os objetivos. A agenda também destaca que, além de conhecimento alinhado à Agenda 2030, também é necessário, para que essa agenda tenha êxito,
que sejam produzidas e elaboradas e implementadas políticas públicas e legislações adequadas. Então, a academia também tem esse papel essencial ao qualificar não só a comunidade, para que ela tenha mais consciência da realidade onde vive, para que ela possa ter uma participação mais ativa, exercer a sua cidadania, exercer o controle social, participar ativamente de conselhos de políticas públicas e de demais espaços institucionalizados, onde ela possa discutir políticas públicas para atender às suas demandas, para que aqueles seus direitos fundamentais, civis, sociais, políticos e coletivos que estejam sendo violados ou negligenciados possam passar a ser atendidos. Então, esse é o grande papel da academia na implementação da Agenda 2030. Outra coisa importante no âmbito da agenda ainda, que essa ciência, tecnologia e inovação tem um papel essencial, é no acompanhamento de progresso da implementação da agenda, que no caso é o 4º capítulo desse documento. Então, nessa última parte da Agenda 2030, vai se destacar a importância da produção de dados desagregados e georreferenciados para que possamos enxergar onde estão as pessoas mais atrás. O lema da Agenda 2030, que está previsto lá no primeiro capítulo que eu comentei, da visão e princípios, é não deixar ninguém para trás. E quando a agenda fala em não deixar ninguém para trás, ela está se referindo às pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Então, a ciência, tecnologia e inovação tem esse papel essencial para contribuir na produção desses dados desagregados e georreferenciados para que nós possamos identificar onde está essa população e então pensar em tecnologias, pensar em políticas públicas para tirá-las de lá, fazer com que elas cheguem cada vez mais perto daquelas pessoas que já têm os seus direitos humanos e fundamentais assegurados. Em linhas gerais, a Agenda 2030 trata essencialmente disso. Então, a Rede ODS Brasil é um coletivo que foi criado em 2015, em junho de 2015, ainda antes da assinatura da Agenda 2030, por uma série de atores que atuavam com a agenda anterior dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e que tinham esse entendimento da necessidade de cada vez mais governos subnacionais e instituições de ensino, pesquisa e extensão estarem envolvidas com essa agenda. Então, por isso que a Rede ODS Brasil ela é formada essencialmente por governos subnacionais, alguns órgãos também do governo federal, também por várias instituições de ensino, pesquisa e extensão, como a UFT, que está hoje aqui promovendo esse evento, que inclusive a UFT, desde dezembro de 2020, está como ponto focal do GT-CTI na Rede ODS Brasil. Então, nós somos um coletivo formado por diversas instituições que têm interesse em trocar experiências sobre essa agenda, trocar conhecimento, estabelecer parcerias para implementar ações que contribuam com o cumprimento dessa agenda no Brasil. E, para isso, nós nos organizamos em grupos temáticos, grupos de trabalho por segmento da sociedade. Então, nós temos o grupo do Poder Público, o grupo CTI e o grupo Organização da Sociedade Civil. E a UFT está aí com esse papel de ser a fomentadora, a condutora do grupo de CTI. Inclusive, acho que o professor Basoli vai falar mais sobre isso, acredito. Mês passado realizamos um seminário entre as instituições membros da Rede ODS Brasil para compartilharem as suas experiências, o UFT, Universidade Federal de Santa Maria e outras universidades também participaram desse seminário que foi organizado pela UFT por meio do GT-CTI da Rede ODS Brasil, e ficamos muito felizes em ver, viu, professora? Eu estava assistindo a programação aí, a apresentação do PDI e dos demais projetos. Quero dizer, eu e Sávio também estamos muito felizes em ver que todo um esforço de discussão que foi feito
no âmbito ainda da Comissão Nacional, para se pensar uma estratégia macro para fomentar essa agenda, está saindo do papel, apesar de hoje não termos mais um espaço institucionalizado de governança da agenda. A Comissão Nacional dos ODS, ela foi extinta em junho de 2019 por meio do decreto do revogaço, que o presidente Bolsonaro publicou, né, em abril de 2019, onde extinguiu todos os colegiados no âmbito da administração pública federal que não eram criados por lei. Então, a Comissão Nacional para os ODS era criada por decreto e foi extinta, mas ficamos muito felizes, eu e Sávio, de ver que, apesar disso, há diversas instituições engajadas com a implementação dessa agenda e que estão tirando do papel aquilo que foi apresentado como uma estratégia que deveria estar sendo conduzida no âmbito do governo federal. Mas, como a própria agenda destaca, essa é uma agenda de todos e para todos. Então, apesar de, no momento, não haver essa coordenação no governo federal sobre a agenda, mas isso não impede que demais instituições também se engajem com ela. Isso dificulta a gente ter um melhor monitoramento e avaliação, porque como não há justamente essa governança nacional que deveria ser feita pelo governo federal, então cada instituição de ensino, cada organização da sociedade civil, cada governo estadual ou municipal está implementando a sua ação de alguma forma. Não há uma parametrização mínima que possibilite um melhor monitoramento e acompanhamento de progresso. Então, essa é uma das diretrizes da Rede ODS Brasil, promover a institucionalização da agenda no poder público, no âmbito da ciência, tecnologia e inovação, nos atores do sistema nacional e também nas organizações da sociedade civil, e buscar estabelecer uma parametrização mínima entre esses atores para que possamos ter um acompanhamento de progresso mínimo dessa agenda. Então, mais uma vez, quero parabenizar a universidade. E, para encerrar, só dizer que, apesar de não haver uma governança no âmbito do governo federal em relação a essa agenda, mas há diversos ministérios que desenvolvem ações relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que divulgam, né, dão publicidade à agenda e ressaltam a importância da agenda, como, por exemplo, o MCTI, que tem diversos projetos alinhados à Agenda 2030, a própria Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, lançada em 2016 e que ainda está vigente, ela é toda alinhada à Agenda 2030. O Ministério do Desenvolvimento Regional também tem realizado diversas ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente no âmbito do desenvolvimento urbano. Então, há algumas iniciativas a serem destacadas no âmbito do governo federal na implementação dessa agenda, mas isso fica para um debate mais específico sobre o poder público. Para hoje, quero mais uma vez parabenizar a UFT. E eu quero, nesse momento, chamar o professor Bazzoli, né, para estar aí junto com você. Professor Bazzoli é nosso conhecido aqui, muito, né? Professor Bazzoli trabalha conosco no curso de Direito, também no Programa de Desenvolvimento Regional, né? Ele tem feito um trabalho, principalmente nos dois cursos, né? Tanto na graduação quanto pós-graduação, vinculado principalmente ao ODS 11, né? Mas não deixa de trabalhar os outros ODS, e como você disse, ele é o ponto focal nosso, né, e também da Rede ODS Brasil, do GT Ciência, Tecnologia e Inovação de Rede, aqui, né, pela universidade, coordena o Lab Cidades, a ONU Habitat, né, também participa desse trabalho, tem vários livros publicados, artigos publicados, participa, né, de forma grandiosa aí nas ações que dizem respeito, né, às cidades, está com um programa muito bacana aí na universidade, Cidades de Fato, né, que é justamente um trabalho aí da Rede ODS, e é prato da casa, né, e às vezes a gente nem conhece os pratos da casa.
Então, está no momento agora dos professores da pós-graduação, da graduação, conhecer o trabalho, né, do nosso professor Basoli, no programa de pós-graduação e também no curso de Direito e nas cidades. E ele pode também falar um pouco mais sobre a sua experiência no decorrer aí da palestra. Professor Basoli, é com você a palavra. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite à nossa pró-reitora de extensão, professora Maria Santana. Gostaria de cumprimentar minha colega de rede ODS, Patrícia Menezes. Cumprimentar o nosso reitor, né, Luiz Eduardo Bovolato, os demais professores que estão acompanhando, enfim, aos colegas que estão acompanhando esse trabalho. Eu vou pontuar, né, eu não vou me aprofundar em relação à agenda, obviamente, eu vou mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido na UFT. Então, a agenda, ela vem em 2015, é uma agenda para 2030, né, então é uma única agenda. Eu acho interessante o que a Patrícia colocou em relação à visualização da agenda, né? Então, Patrícia, no nosso trabalho cotidiano, a gente tem uma clara confusão, né, em relação aos ODS, a Agenda 2030 e a nova Agenda Urbana. Então, eu estou fazendo esse trabalho agora com os alunos, né, pontuando essas questões que são de extrema importância, né, essa relação dessas agendas. Então, a gente tem as 5 grandes áreas, 17 objetivos, né, que são os ODS, 169 metas, né, e 193 países. Essas metas a Patrícia colocou, são as metas finalísticas, as metas de implantação, e aí vai para os indicadores efetivamente, né, como trabalhar esses indicadores. Então, esse processo que é complexo, mas eu não vou detalhar. Aí os 5 P's, né, pessoas, planetas, parcerias, paz e prosperidade, tá? Então, essa estruturação, que são, na verdade, a estruturação de toda essa nossa conversa. Não vou falar aí sobre a implementação, acompanhamento, quadro de resultados, visão e princípios, que na verdade é uma estrutura piramidal, né, que dá toda essa base também de trabalho. Os 17 objetivos, eu gosto muito de trabalhar com a Patrícia, a gente tem reuniões constantes, né, e aí ela bate muito na questão dos quadradinhos coloridos, né, isso aí, e, na verdade, a gente tem muita coisa atrás desses quadradinhos coloridos, né? Muita complexidade, o aprofundamento que carece, né? Então a gente tem que trabalhar cada ODS desse com aprofundamento e complexidade, né, de atuação. Universalidade, integração e não deixar ninguém para trás, que a Patrícia colocou. É a questão do georreferenciamento que ela pontua, eu preciso saber onde estou. Eu acho que é uma das maiores dificuldades da agenda, né, é justamente você trabalhar essa relação de parametrizar, né? Então, na hora que eu vou para os indicadores, eu tenho uma dificuldade enorme em todos os sentidos, né? Então, a gente tem que pensar aí nessa atuação. Aí, posicionando a UFT dentro do trabalho que eu vinha realizando, né? Então, a institucionalização, ela normalmente surge, né, a partir dessas iniciativas, né, Patrícia? Então, veja bem, eu coloco aqui como 2018 como um ano de registro, tal, mas, na verdade, a gente começa em 2016, ainda no formato piloto. A gente trabalha um projeto que nós propomos, e aí a gente vai enfocando ainda de maneira... sem um aprofundamento, a gente vai pontuando as questões dos ODS, tal, efetivamente, mas o registro começa em 2018, tá? Então, em 2018, a gente já leva os ODS para dentro do nosso propomos, né, para uma discussão urbana, com a participação social, voltados para os jovens de ensino médio, que tem um resultado efetivo até hoje. Eu vou mostrar, inclusive, à frente, premiações que decorreram desse trabalho, né? Então, a gente tem, e é o primeiro ano que nós somos contemplados no Circuito Urbano 2018, né, da ONU Habitat. No estado, nós somos a única universidade, a única cidade que trabalha com circuito urbano, que é contemplado no edital, né? E aí,
Nesse mesmo ano, os jovens apresentam a resolução de problemas, né, para as cidades, aí articulada sempre com a Agenda 2030, tá? Então, nós vamos para o circuito urbano, né? Nós temos aqui Palmas, entre várias capitais, né? Então, esse trabalho, ele é apresentado em Palmas, mas aí a gente leva também para outras regiões, enfim, os jovens do ensino médio apresentam uma série de propostas de resoluções para a cidade, né? Um pouco do evento, um pouco da premiação que decorre, enfim, desse trabalho. No ano 2019, aí surge uma proposta de inserção, né, no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional. Tem duas disciplinas obrigatórias, seminário 1, seminário 2, né, e a gente propõe, né, que o trabalho passe a dialogar com a Agenda 2030, né, e aí a gente cria alternativa para intervenções, né, locais, tratando no caso dos ODS, tá? Então, isso aí já na verdade, já se cria uma nova estruturação, né? E vai para uma ementa de disciplina, tá? Então, a proposta é aceita no programa, tá? E aí nós já iniciamos em 2019 com 6 propostas, né, articuladas aí com extensão universitária, né? A gente já verifica isso de maneira clara, né? A concretização aí, ensino, pesquisa e extensão caminhando junto, né? Aí eu tenho aula temática, eu tenho linha de pesquisa, eu tenho extensão universitária, tudo sobre a agenda, né? E aí, em 2019, a gente volta a ser contemplado com o circuito urbano, né? A gente se candidata e novamente nós somos contemplados. A ementa da disciplina, né? Então é uma disciplina dedicada a fomentar o debate, né, sobre os ODS, né? E finalidade de estabelecer estratégias de colaborar em escala local para aceleração na implantação da Agenda 2030. Então, aí é um trabalho externo, né? Nós não temos a possibilidade de implementar, obviamente quem faz isso é o setor público, mas a gente cria mecanismos de aceleração. Então, a gente já começa com 6 projetos inseridos, né? Aí eu tenho a inserção numa ementa de disciplina que dialoga com o projeto de extensão. O que acontece? Na verdade, seminários 1 e 2, né? Nós temos que fazer o nivelamento, os alunos estão chegando, eles têm que entender, né, a agenda, e no 2 eles executam o trabalho. Então, para realizar esse nivelamento, a gente termina dialogando com a ONU, né? Então nós fazemos uma parceria institucional com a ONU Habitat, e aí acontece vários eventos, né? Enfim, aí a gente tem a Daphne, que é representante da ONU, Claudio Ascioli, enfim, eles realizam um trabalho de nivelamento com a gente faz esse diálogo com os alunos, né, e aí, não só da pós-graduação, aí a gente traz também no campo de extensão os alunos de graduação de arquitetura e urbanismo e também os alunos de direito, tá? Então, o diálogo se amplia, né? E aí nós vamos para 2020, né? 2020, na verdade, se consolida, né, os seminários interdisciplinares 1 e 2, né? E aí a gente começa a ter intervenções já em 2019, 2020 a gente continua com mais 6 projetos, né? E aí, novamente, desenvolvimento de palestras, oficinas, tal. Então, nós temos o nivelamento dos alunos e o nivelamento também da sociedade, tá? Então, a gente começa a levar isso para fora também, tá? Então, em 2020, a gente volta a ser contemplado com o edital Circuito Urbano, e aí já num evento internacional, né, com participação astronômica, enfim, uma quantidade enorme, um relatório que mostra a participação de todo o Brasil, países africanos, países europeus, enfim, tem uma dimensão muito maior. A gente recebe já o primeiro prêmio institucional de extensão e pesquisa, né, que é um prêmio, é uma premiação interna, né. Continuando no ano de 2020, nós começamos a fomentar, né, a pró-reitoria de extensão, uma visão de institucionalização da agenda, né, e aí começa a trabalhar as políticas internas da UFT a partir, né, de uma discussão que a gente começa a fazer com a pró-reitoria de extensão, né. Aí esse trabalho
ele se amplia, né, e ele chega até o plano de desenvolvimento institucional, no qual eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, mostrando a agenda, enfim, trabalhando um pouco o entendimento, né, da necessidade do envolvimento institucional muito mais amplo, tá? Foi o que a Patrícia colocou inicialmente, né? Então, a partir, né, dessas iniciativas, a gente começa a mostrar já através de resultados a importância, né, até por conta de fomento, né, de busca de recursos, enfim, uma amplitude um pouco maior. Bom, esse trabalho aí, obviamente que a gente vai fortalecendo, então a gente nós criamos um site específico, né, das ações. Então, esse site, são inseridos aí os eventos, são inseridos os trabalhos dos alunos, são inseridos, enfim, tem uma amplitude enorme, tá? Então, a gente consegue fazer esse registro, que é importante, tá? Então, os alunos começam a ter um guia também através do site, e, numa sequência, a gente também trabalha, através do próprio site, a divulgação dos trabalhos dos alunos, tá? Então, a gente começa já a colocar, né, e um dos pontos que termina fortalecendo bastante o trabalho é a formação de assessores populares em ODS, que, inclusive, esse ano a gente amplia para a rede ODS esse trabalho que é importante, tá? Então, aí fica todo o registro, né? O Circuito Urbano 2020 é interessante porque os palestrantes do Circuito Urbano 2020 foram os alunos da pós-graduação, eles apresentando o trabalho, inclusive mediado, né, pela Karen, que é uma aluna da Arquitetura e Urbanismo, e pela Érica, que é uma aluna PIBIQ-EM, ensino médio, tá? Então, a gente tem um evento internacional a partir, né, ele foi o evento virtual, que é mediado o aluno da graduação. Então, eu tenho aluno da graduação, aluno do ensino médio, e os palestrantes são os alunos da pós-graduação. Então, isso foi muito rico, né? Enfim, é um preparo de um ano, obviamente, né? Isso eles apresentam em outubro, mas é um trabalho que era feito desde janeiro. Em 2021, tá? Na verdade, a gente vai criando novas atividades, vai ampliando, né? E aí a gente leva também uma disciplina para o curso de Direito, tá? Voltado à agenda, tá? Então, então, veja bem, a gente trabalha dentro da pós, agora vai para o curso de Direito, uma disciplina específica tratando, né, da agenda, né? E incluímos também no projeto pedagógico do curso de Direito, né, as ações da agenda. O que a gente tem feito de maior amplitude é a formação de assessores populares. Esse ano nós já iniciamos as atividades com os alunos da pós-graduação, que no segundo semestre trabalharão nessa formação de assessores populares. Nós estamos, inclusive, fazendo uma projeção de um trabalho nacional, inclusive, tá? Dialogando com a própria rede aí para a gente fazer um trabalho nacional, tá? Essas parcerias a gente amplia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins. O Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico é um parceiro que está todo ano com a gente, a UNO Habitat, a UNO Habitat também, né, baseada no Quênia, né, em Nairobi, e aí a rede ODS, agora a gente está, né, trabalhando em conjunto também. Aqui é a ementa da disciplina de Direito, né, então é o primeiro semestre, é a primeira disciplina que trata de agenda, tá? Eu acredito que talvez seja a primeira da instituição como um todo. Eu não sei se outros campos já têm trabalhado disciplinas especificamente, mas o curso de Direito implanta uma disciplina Agenda 2030 e a gente vai trabalhar já a partir desse semestre. Como eu coloquei, o curso aí o desenvolvimento regional está trabalhando, né, já desde o início do semestre. Nós estamos fazendo nivelamento, inclusive nós tivemos o prazer da Patrícia Menezes já estar há umas 2 semanas atrás com a gente, aí falando de ODS, enfim, o Rodrigo Faria, Cláudia Cioli, enfim, a gente tem um programa extenso nesse primeiro semestre, trazendo as pessoas que estão tratando
da agenda, não só a nível nacional, como a nível internacional, né? Então, esse trabalho de nivelamento já começou, com certeza os alunos estão acompanhando aí no YouTube, né? Então, para que a gente consiga, no segundo semestre, aplicar o aprendizado, tá? Aí o nivelamento, um pouco das pessoas que estão aparecendo, a própria Patrícia, o Cláudio Acioli, Rodrigo Faria, enfim, a gente tem um leque aí de pessoas que estão contribuindo para esse trabalho, espontânea e voluntariamente, acho que é muito interessante isso. O Cláudio Acioli, inclusive, é baseado em Nairobi, né? Então a gente tem um problema difuso que dá um trabalho, às vezes, para a gente conseguir trazer ele para a aula, mas ele tem nos auxiliado muito, tá? Nós fizemos um trabalho aqui com a Pró-Reitoria, tá? De nivelamento, qualificação, tal, tratando da agenda, né? Então já havia um direcionamento, né, para que a gente tivesse essa inserção, e aí já um caminho para pesquisa, né? Então é um trabalho em Indianópolis, a gente já tem um pouquinho à frente, eu vou mostrar para vocês, dissertação e teses já voltadas para a agenda. Então é um trabalho de encontro que a gente faz em Indianópolis. Bom, aqui, estudante da rede estadual, bolsista PIBIC UFT, né? Esse PIBIC, tá? É um PIBIC-EM, tá? Ela foi, a Érica Nascimento, que está aqui, Érica Nascimento, ela foi finalista na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, com o trabalho, está aqui embaixo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 11, e o Direito à Cidade, tá? Então, é um trabalho que a gente, né, já vem realizando a partir do PIBIC, a partir do PIBEX, a partir das disciplinas, né? Importante que se torna um eixo, né, no doutorado, tá? Então, a Agenda 2030, né, eu estou com esse eixo lá na linha Sociedade, Políticas Públicas e Desenvolvimento. Então, agora a gente já tem doutorandos, né, trabalhando a Agenda 2030, né? Nós temos já dissertações de mestrados concluídas, defendidas, tratando da agenda, tá? Então, importante esse avanço, tá? Então, aqui é interessante, né, se nós trabalhássemos um selo, né, E aí, gente, meu muito obrigado, tá? E me coloco à disposição, tá? Eu quero agradecer imensamente, professor Basoli, pela experiência, pelo trabalho desenvolvido aqui na universidade, né? Como você bem colocou, isso começou antes, né, do ano passado, né, o qual a gente institucionalizou através do nosso PDI. É um trabalho de formiguinha mesmo, né, que tem travado aqui na universidade. E assim, eu fico imensamente feliz de ser colega sua, né, de curso e também da universidade. Tudo isso que você pontuou tem trazido muitos frutos, né? Nós temos livros publicados, nós temos artigos publicados, nós temos produtos, né, e processos aí, inclusive com referência, internacional. Então é muito bom ter pessoas, né, como você, que está sempre à disposição, né, de nos ajudar. Essa parceria mesmo que a gente fez com a ProEx foi muito bacana, porque foi justamente a partir disso que nos motivou, né, a começar a enfrentar isso aqui dentro da universidade. Ok, eu acho que tem que ser colocado, né, principalmente os desafios, né. Então, aí a Rede de Conhecimento Social e Ibope fizeram pesquisa em 2017 e 2018, identificaram que 49% da população não sabem o que é, né, os ODS, né? E o restante, 38% ouviram falar, né? E aí o que acontece? 10% tem um conhecimento um pouco maior e 1%, né, que tem um aprofundamento. Essa proporcionalidade mostra muito claro, tanto que nós encontramos isso dentro do poder público, da maioria das cidades, do poder público municipal espalhado pelo país, né? Então né? Esse é um ponto. A questão a questão toda também institucional, né? Eu acho importante aí, né, essa interlocução hoje, né, com o poder público também, o legislativo, enfim, mas eu acho que o executivo, né,
Aí, trazendo para a nossa realidade, Palmas, né, por exemplo, não tem tratado o plano diretor, né, isso deixa muito claro, né, o plano diretor, eu posso dizer porque acompanhei todo o processo, e aí a gente não avança nessa discussão em relação à questão do ODS. Mas eu não vou entrar no poder público, porque acho que a Patrícia dissecou de maneira muito clara aí e tal. Para a universidade em si, nós temos que... a questão de indicadores e processos, porque veja bem, nós temos a institucionalização, ela tem que ter uma visão interna, né? Então, o que os cursos vão fazer, o que a instituição vai fazer, né, para avançar, né, dentro do processo dos ODS. Aí vai escolher objetivos, vai escolher metas, vai escolher indicadores. E aí a gente tem o segundo processo, que é o processo né, na verdade, eu vou ter que levar isso para fora também, né? Então, dentro do processo ensino, né, pesquisa e extensão, né? Como é que eu vou trabalhar isso? O PDI, é lógico que ele dá uma dimensão maior, então eu vou conseguir levar isso para os cursos, né? Até a pergunta, como é que eu posso levar isso para determinado curso, né? O caso de economia e tal, né? Bom, é importante que os cursos comecem a pensar, tanto é que um pouco do que a gente está fazendo aí, tal, a iniciativa do curso de Direito, a pós-graduação, né, ela se fortalecendo já dentro de um processo já bem avançado, tal. Mas a partir da institucionalização, a gente tem, por exemplo, o semestre que vem vai ser oferecido uma disciplina da Agenda 2030 no curso de Direito, né? E aí, qualquer curso pode fazer a inscrição nessa disciplina. Eu entendo que essa disciplina ela tem que ser transversal para qualquer curso, tal, né? E aí, até porque eu entendo, inclusive, que a institucionalização requer, né, primordialmente a qualificação, porque não dá para a gente, daqui a um ano, a gente voltar a fazer o segundo seminário e aí não ter convicção, né, do caminho que nós estamos traçando. E aí, então, eu acho que é essencial, agora é primordial, né, fazer esse trabalho. Uma outra coisa também, eu estou estruturando em disciplina, dentro de um campo também quando eu falo de disciplina, estou dizendo, porque nós chamamos de disciplina, porque está vinculado lá dentro da Prograde essa estruturação, mas o campo de discussão é interdisciplinar, tá? É um ponto, tá? Esse é um ponto essencial. E aí também nós precisamos trabalhar de maneira transversal. Então, veja bem, quando a gente fala no PPC do curso de Direito, a gente está tratando também de maneira transversal. Então, por exemplo, lá no penal, no direito penal, vai ter lá uma série, né, de discussões voltada, né, para o cumprimento dos objetivos, né, o aprimoramento, enfim, né, a violência, né, contra a mulher, enfim, aí vai uma série de... Então, essa estruturação que eu acho que é um pouco mais complexa dentro da academia, até por conta desse trabalho interdisciplinar que nós precisamos, né, evoluir, né, avançar cada vez mais, mas assim, nós temos que pensar nos cursos de maneira transversal, tem que transitar pelas disciplinas existentes no curso, e aí até agora é um processo mais, que eu entendo, é um processo de qualificação, de nivelamento, eu chamo de nivelamento, né, porque veja bem, eu estou trabalhando com os alunos, inclusive de forma disciplinar, então eu estou levando, né, para fora da universidade, esses alunos depois, né, mas eu integro eles também, eles vão trabalhar com o pessoal da pós, eles vão, a estruturação é mais complexa, mas isso a gente precisa entender também, né, então o que a gente quer avançar internamente, o que a gente quer avançar externamente, o que a gente quer aplicar no ensino, o que a gente quer aplicar na extensão efetivamente, que aí o diálogo, a barreira dos muros tem que ser quebrada, né? E dentro da pesquisa que tem uma... Então, esses campos têm que dialogar, sim, até para que se estruture, porque veja bem, como é que o aluno vai chegar à pesquisa se ele não passou lá no ensino, né?
se ele não tem uma noção dentro do ensino, né? Ele não vai conseguir trabalhar dentro da pesquisa. E a pesquisa vai levar isso para o ensino, é o que a gente faz. Então, eu tenho aluno né, que está no doutorado, que vai discutir com o aluno da graduação, que está trabalhando com mestrado, entendeu? Então, essa estruturação que a gente precisa pensar. E a importância também desse diálogo. Agora, dentro de um campo institucional, acho que a gente tem que pensar no estabelecimento desse diálogo, porque, veja bem, a grande barreira, por exemplo, do trabalho que a gente vem fazendo, então a instituição vem fazendo, porque, veja bem, quando fala assim, o professor Basoli, a iniciativa é o que é colocado, né? Então, as iniciativas, né, são de um profissional que começa a enxergar interrelacionar com o seu trabalho. Então, está muito próximo do que eu sempre fiz, tal, e aí a gente encontra uma barreira enorme de avanço, né? Então, por exemplo, nós não conseguimos concluir alguns projetos porque nós não tivemos apoio do poder público, tá? Sim, eu não estou dizendo recursos, não, veja bem. A impressão que dá, talvez, pelo que eu apresentei, é que nós trabalhamos aí com alguns milhões de reais, né? O importante é dizer que esse trabalho todo não teve um centavo de incentivo, e o que nós precisávamos era de apoio, pelo menos apoio institucional do poder público. Nós temos que olhar também que a instituição por si, ela não vai avançar também, porque ela depende dessa interlocução, tá? Então, assim, os indicadores, acho que a Patrícia dissecou, acho que tem que pensar em metas, pensar em indicadores, aonde quer chegar, pensar numa coordenação desses trabalhos, né, por pró-reitoria, seja lá como for, para que a gente consiga ter um olhar, né, aonde nós estamos avançando. E aí buscar essas alternativas. Eu acho assim, a instituição, eu tenho observado, por exemplo, e a Patrícia, né, eu convidei ela para uma aula, né, então ela teve a percepção de que os alunos estão bastante integrados ao processo, entendeu? Então, a gente consegue fazer com que isso avance, né, dentro da instituição, e eu acho que o caminho é esse, a gente, né, mas eu acho que é um pouco disso, viu, Santana? Eu vejo assim, o que a Patrícia colocou, os indicadores por si não pode ser um fator impeditivo, não, tem que colocar uns pontos, né? Então, a gente trabalha um pouco, a gente pode trabalhar um pouco, o diagnóstico pode ser um trabalho um pouco mais cansativo, tal. Então, a gente pega o diagnóstico onde nós estamos e, a partir daí, né, vamos esticando aí para que a gente consiga evoluir. Mas é um processo legal, que eu acho que nós temos uma parceria internacional, que é o Habitat, né, e temos a parceria nacional, que é a ONU, e temos a parceria com a Rede ODS, que é importante, esse trabalho, a Rede ODS, por exemplo, ela vai fazer um curso agora com municípios, vai fazer curso, a gente está levando esse curso do grupo de trabalho do CTI, né, Ciência, Tecnologia e Inovação, esse curso que a gente está trabalhando na UFT, a gente vai replicar dentro da Rede ODS, entendeu? Então, é importante. Então, por exemplo, para replicar, eu acho que tem que ter um apoio institucional amplo também, para que a gente consiga, né, trabalhar. Então, na verdade, a gente vai ter mais várias instituições fora do Estado, inclusive, que vai trabalhar para que isso avance, né? Então, assim, eu acho que a gente está conseguindo essas parcerias, né? Muita gente querendo trabalhar, acho que está muito legal, acho que, né, só né, tirar algumas pedras que tem no caminho aí e ir em frente. Obrigado. Não só acompanhando, mas prestando muita atenção, viu, Santana? Então, eu queria, em nome da Universidade Federal do Tocantins, primeiro agradecer aqui a presença de todos que estiveram nessa tarde nos acompanhando. Um agradecimento especial à Patrícia, ao professor Basoli. Sem dúvida alguma, foram lançados aí alguns desafios, e eu penso que a universidade caminha a passos largos, encampar e abraçar, né, os objetivos dos ODS, mas não só isso, realmente fazer um esforço institucional para que a gente coloque em prática, não só internamente, mas que a gente consiga, nas nossas relações institucionais, colocar como objetivos a serem alcançados e metas dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável.
Mas bacana, pessoal, no mais, realmente parabenizar a iniciativa, certamente nós teremos outros momentos. Eu queria agradecer também aqui a participação dos vários parceiros, né, que têm conosco colaborado aí na construção aí de uma sociedade mais justa, e assim a gente espera. Então, um abraço e boa tarde a todos vocês, e mais uma vez aí agradecer aí a iniciativa, né, da Proex, através da professora Santana e todos os nossos parceiros. Obrigado. Eu queria agradecer aí a professora Santana pelo convite, professor Bovolato, né, pelo acompanhamento. Acho que é um grande desafio, realmente, mas temos grandes possibilidades, temos uma estrutura já que construída anteriormente, que eu acho que pode ser fortalecida, né, e em frente, né, dispostos aí a contribuir para que nós, principalmente aqui dentro do retorno, né, que nós precisamos dar para a sociedade. Isso que eu acho que é a parte mais importante. Muito obrigado.